Neste vídeo eu vou te ensinar como analisar um fundo imobiliário na prática. A gente vai olhar aqui o relatório de um fundo imobiliário e eu vou mostrar algumas coisas que eu olho para fazer a minha própria análise. Nessa série eu te ensino a investir do zero até o avançado, então eu recomendo que assista toda a playlist, porque já falamos de diversos temas importantes aqui, né? Os primeiros passos, as primeiras coisas que você deve fazer, desde montar conta em uma corretora. Também te ensinei como olhar um ativo de renda fixa, o que é a renda fixa, né? O que você deve olhar para analisar, o que é um fundo imobiliário, alguns pontos, né, que eu destaquei, expliquei dos fundos imobiliários, e hoje a gente vai partir para análise prática, né? Então aqui já a gente vai para o computador, né? Eu vou mostrar o fundo imobiliário que eu escolhi, mas antes de mais nada eu gostaria de pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, para você poder recomendar esse vídeo para mais pessoas e também se inscrever aqui no canal, né? Para você não perder nenhum vídeo, não só dessa série, mas dos outros diversos vídeos que fazemos aqui no canal. Então, bora pro vídeo. O fundo imobiliário que eu escolhi foi o KNRI 11, né, da Kinea. Então, a primeira coisa que eu sempre falo quando a gente vai analisar um fundo imobiliário é para a gente analisar a gestão, né? Então, a Kinea é uma gestora já consolidada no mercado de fundos imobiliários, eles têm diversos fundos imobiliários. Eu, particularmente, acompanho a Kinea nas redes sociais também, eu vejo alguns conteúdos deles que eu considero muito bons, né? Então, eles têm alguns materiais de análise internacional, macroeconômica, realmente muito interessantes, né? Então, a Kinea é uma gestora já consolidada, uma das principais gestoras do mercado de fundos imobiliários, né? E aqui, no fundo imobiliário que a gente escolheu, o KNRI, ele já tem uma gestão antiga. Então o KNRI foi emitido em 2010, então já temos mais de 15 anos deste fundo imobiliário, né? Então, olhando aqui, no caso eu selecionei o Fundos Explorer, né, para a gente começar a dar uma olhada na nossa análise, a gente percebe aqui o fator da liquidez média diária, né, de 5,1 milhões. Né, é o que eu falei, é importante que o fundo tenha uma boa liquidez diária, porque isso significa que você consegue vender ou comprar com maior facilidade, né? Então aqui a gente tem uma excelente liquidez. Eu recomendei, né, que é bom que o fundo imobiliário tenha pelo menos 200 mil, 500 mil de liquidez diária, né? O KNR11 é um dos principais fundos imobiliários que a gente tem na B3, tá? Um dos 10 maiores em termos de número de cotistas. O último rendimento que ele pagou foi R$ 1, né? Aqui em cima a gente pode ver também, né, valor patrimonial não, perdão. O valor atual de mercado da cota, né, que está sendo negociado a R$ 137. No momento em que eu gravo esse vídeo, o mercado está fechado, tá? Então aqui não vai oscilar durante esse vídeo, mas a gente tem um valor de R$ 137. Neste caso é um valor mais elevado, né, para o fundo imobiliário. Normalmente agora os fundos imobiliários estão fazendo desdobramentos, né, para tudo ficar em base 10, para ficar mais fácil dos investidores comprarem. No caso aqui, continua um valor elevado, mas pense que um outro fundo imobiliário que custe R$ 10, ele só era um fundo imobiliário de 100 que virou 10 cotas de 10, né? Então, muitos fundos imobiliários têm feito isso. Aqui a gente pode olhar o dividend yield, que se a gente olhar dos últimos 12 meses aqui, indica um dividend yield de 8,75%, um patrimônio líquido de 4,6 bilhões. Então, isso é tudo que o fundo tem sob gestão, né? 4,6 bilhões de reais. Então, o valor patrimonial da cota, né, que seria esse patrimônio líquido dividido por todas as cotas, está em R$ 163. Então a gente pode perceber que atualmente este fundo imobiliário está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E é o que a gente percebe no indicador que está ali no canto direito da sua tela, né? O P sobre VP. É o preço atual sobre o valor patrimonial, né? Então a gente percebe que está em 0,84. Quando este número está em 1, significa que ele está sendo negociado a seu valor justo, né? Ou pelo menos a seu valor patrimonial da cota. Então aqui a gente já faz uma pré-análise do fundo, né? Então a gente pode perceber, e através desses indicadores o que eu percebo é o que eu comentei. Que principalmente se você ainda não tem nenhum fundo imobiliário, é bom que os primeiros que você compre sejam fundos que tenham uma boa gestão. Quer dizer, todos devem ter uma boa gestão, né? Mas que tenham uma boa liquidez, um patrimônio elevado, né? Então, um dos maiores fundos daqui da Bolsa do Brasil. Então, é um fundo realmente que tem muitos ativos sob gestão, e com isso você vai aumentar a diversificação, que é o que você vai ver quando a gente for olhar ali o relatório. Descendo por aqui, você pode ver que tem algumas informações, né? E aqui temos o histórico de dividendo, e aqui me chama muita atenção, porque se a gente for olhar para o retorno, né, de dividendo, a gente percebe que nos últimos 12 meses pagou R$ 12. O que significa que nos últimos 12 meses o valor que o fundo pagou foi constante, né? Então foi R$ 1 todos os meses. O que, pelo menos para mim, é um indicador muito bom, né? Porque neste período tivemos alguns fundos imobiliários que sofreram, tá? Com pagando menos proventos, e aqui não. Aqui continuou pagando regularmente, o que indica, né, uma solidez desse fundo imobiliário. Obviamente, você vai falar, nossa, Miguel, mas também não subiu, né? Mas assim, como eu disse, está sendo um período um tanto quanto difícil para os fundos imobiliários, ainda mais aqui que é um fundo imobiliário predominantemente de tijolo,
tá? Ele demonstrou solidez e o que tudo que a gente procura num fundo imobiliário, né? Ainda mais se a gente for falar de renda passiva, a gente precisa que o fundo pague todos os meses e com consistência. E é tudo que ocorreu aqui, né? Então aqui temos o histórico de dividendo do fundo. Eu acho que agora a gente pode partir propriamente para o relatório gerencial do fundo, né? Então eu já deixei parado aqui pra gente. E aqui, ó, o que é importante dizer, opa, estava aqui embaixo, né, no fundo. A Quineia é uma empresa ligada ao Itaú. O Itaú é o maior banco aqui do Brasil, né? Que confere ainda mais solidez e segurança pra gente, tá? Então, como eu disse, importante que vocês juntem esses pontos e comecem por isso, tá? Porque, assim, tudo o segredo, né, do fundo imobiliário é por que você não sai comprando tantos imóveis? Porque fica difícil para você mesmo gerir tantos imóveis. Agora, no fundo imobiliário, tem uma gestão, pessoas especializadas que o trabalho delas são gerir esses fundos para você, né? Então é por isso que eu gosto muito dos fundos imobiliários. Obviamente, quando da minha idade, né, eu também ainda não tenho como comprar imóveis ainda, né? Mas aqui já é uma forma também de você ter uma gestão profissional gerindo imóveis para você, né? Então aqui a gente pode ver o objetivo do fundo é gerar renda de aluguel mensal através da alocação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos, né? Então a gente percebe que é um fundo realmente de tijolo, que tem ativos, né, de lajes corporativas e de galpões logísticos, né? Então não tem shoppings, por exemplo, aqui, e esse é o objetivo do fundo, esse é o know-how dele. Aqui eles têm algumas informações, né? Eu peguei o relatório mais atualizado, que em julho eles concluíram 3 novas locações no complexo, Roxa haverá, não, confesso que eu não conheço, né? Na Torre Cristal, então aqui a gente tem algumas informações que a gente poderia ficar lendo aqui do fundo. O que eu considero importante, né, do que eu estava olhando aqui no relatório, aqui você percebe em valores totais a diferença do valor total de mercado e valor patrimônio líquido, que a gente viu lá naquele P sobre VP e tudo mais. A gente percebe o total de cotas, né? São mais de 28 milhões de cotas que esse fundo tem. E aqui é um destaque importante, tá? Que eu estava analisando no fundo, a questão da vacância. O que é a vacância? Se você tem um prédio e tem 10 apartamentos nesse prédio e 8 estão alugados, você tem uma vacância de 20%, que é o tanto de espaço que está vazio, né? Só que aqui a gente tem a vacância física e a vacância financeira. Vamos supor que desse prédio temos 10, continuamos tendo 10 apartamentos, 8 estão alugados. Desses outros dois que não estão alugados, um deles é a suíte master lá de cima, que responde por 20% do valor do aluguel do fundo. Então você vai ter por exemplo, neste caso, às vezes 30% de vacância financeira e 20% de vacância física, tá? Então é isso que a gente tem de indicador aqui. Obviamente é melhor que quando isso está zerado, né? Porque significa que o fundo está atuando em sua maior capacidade de recebimento de aluguéis, de locatários, mas é um valor não tão alto também, né? Que dá para relativizar por enquanto, né? Então aqui a gente temos outras informações, cota patrimonial, cota de mercado, a distribuição mensal, a taxa de administração do fundo, e aqui ó, o início do fundo em 11 de 8 de 2010, né? Então é um fundo que já está consolidado e tem um grande histórico na bolsa. Descendo aqui, a gente percebe aqui quantas emissões de cotas o fundo já teve, né? Então já tivemos 8 emissões neste fundo, as variações, a comparação com o CDI, com o Ibovespa, né? Você percebe que nos mais recentes o fundo está perdendo justamente porque ele passou por essa desvalorização recentemente, né? Mas não é um caso particular somente deste fundo imobiliário. A gente percebe praticamente toda a indústria de fundos imobiliários passando por desvalorizações. Aqui a gente vê os dados da liquidez e esse gráfico aqui é muito interessante, né? Porque demonstra o retorno que você teria se você estivesse reinvestindo, né? Justamente esse valor que você recebe das cotas, né? Então é muito interessante a gente ver esse dado aqui, a evolução do fundo de forma geral, né? O volume de negociações. Então a gente percebe que ali no final de 2019 e início de 2020 a gente teve um volume muito grande de negociações, né? Quando tivemos juros caindo aqui no Brasil e muitas pessoas foram procurar os fundos imobiliários justamente porque a Selic estava muito baixa, né? Então, é por isso que nesse gráfico a gente pode perceber o que vai acontecer, ou melhor, provavelmente, né? Porque em economia a gente nunca pode ter certeza de nada, mas se em algum momento os juros do Brasil voltarem a realmente cair, ficarem em patamar mais baixo, os fundos imobiliários com certeza vão disparar, tá? De novo, utilizei a palavra com certeza depois de falar que não dá para ter certeza. Mas é justamente isso, porque se a gente vir, eu acho que muito difícil, eu acho que vai demorar muito pra gente ver isso de novo, tá? Só em um caso extraordinário, igual a gente teve juros 2%, mas era pandemia. Se os juros cair num patamar tão baixo de novo, como por exemplo 2% ao ano,
Com certeza, aí sim, nesse caso eu posso utilizar, porque as pessoas não vão ter incentivo para investir na Selic, vão aplicar o seu dinheiro em outros fundos, outras ações, vão fugir, vão levar esse dinheiro para outros lugares justamente buscando uma maior rentabilidade, tá? Então, isso pode ter certeza que vai acontecer. Mas a questão que não dá para ter certeza é se um dia a gente vai ver isso, né? Ou melhor, a gente sabe que os fundos aqui, com boas gestões, vão continuar pagando bons dividendos, ou melhor, proventos, todos os meses, vão seguir crescendo e evoluindo. Em algum momento, o valor da cota vai acompanhar isso, tá? Mas é bom que a taxa de juros ajude, né, a isso ocorrer de forma mais rápida. Então aqui a gente tem um gráfico mostrando a vacância física, financeira, a gente percebe que a vacância física subiu no início deste ano, só que a vacância financeira não teve grande diferença, né? Então, por enquanto, o fundo está mantendo isso sob controle, mas é óbvio que a gente, enquanto investidor, gostaria de investir no fundo imobiliário, né, com a menor vacância possível. Aqui a gente vai ver a parte mais interessante, né, que é a carteira do fundo. Então a gente percebe a receita por estado, que a maior parte da receita é proveniente do estado de São Paulo, que faz sentido, né? O estado com o principal centro financeiro do país, né? Os imóveis lá vão ter maior valor. A receita é por tipologia, então a gente percebe que está bem dividido a receita do fundo entre escritório e logístico, um pouco maior para escritórios. O tipo de contrato, atípico, tipo, isso aqui a gente pode explicar qualquer coisa em outro vídeo, tá? Mas basicamente relacionado ao tipo de contrato, se por exemplo, se ocorrer quebra de contrato, se o locatário tem que pagar tudo ou não tem, tá? É outra coisa muito interessante de se analisar. E a receita por índice de reajuste, né? Então a gente percebe que a maior parte do fundo tem reajuste pelo IPCA e não pelo IGPM, que é um indicador muito utilizado para aluguéis. Então aqui a gente tem também um dado do prazo médio dos contratos, né? A gente percebe também que o prazo médio costuma ser longo, só que o prazo remanescente, né, dos contratos que eles já têm estão acabando, estão vencendo, o que não necessariamente é algo ruim, tá? Porque normalmente quando vence esse contrato você tem uma renegociação, você tem todo um reajuste de valores, o que acaba sendo benéfico no caso da região, né, ou daquele imóvel ter sofrido uma valorização, você vai poder cobrar um valor maior de aluguel, o que é muito interessante para a gente olhar também. E aqui tem o ponto das carências. As carências aqui é basicamente assim, quando você tem um imóvel, você quer alugar, às vezes você quer chamar um grande locatário para aquele imóvel, é normal que você dê algum desconto ou alguns meses de aluguel grátis, né, justamente para atrair aquele locatário. Então é isso que você está dizendo aqui. Então a gente percebe um crescimento das receitas com o final dessas carências, né? Então a gente pode ver o valor que vai ser adicionado aqui na receita. Aqui temos a vacância financeira, a gente percebe que a maior parte dessa vacância financeira está nos escritórios do Rio de Janeiro, tá? Então o escritório de São Paulo está praticamente sem nenhuma vacância financeira, o que é importante porque a gente viu, né, que a maior receita é proveniente do estado de São Paulo, né? Então é bom que essas maiores receitas estejam com uma menor vacância, né? Porque significa que os imóveis de maior valor estão totalmente locados, né? Financeiramente falando também. Então, a gente pode perceber aqui outro dado muito importante, a distribuição, né, do portfólio. Então, o fundo possui mais de 150 inquilinos. Isso que é muito importante dos fundos imobiliários, porque quando você compra uma casa, por exemplo, você vai gastar um valor muito alto e você vai estar refém de um inquilino. Aqui não, o fundo tem mais de 150 inquilinos. Se um não pagar, você tem 149 outros que podem pagar. Aqui a gente também tem a distribuição sobre setores, né, serviços, indústria, financeiro, logística, e também temos a distribuição aqui por regiões, né? Então o fundo, como eu falei, está só nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, que são os principais polos do Brasil aqui. A gente sabe que aqui em Minas Gerais, aqui no sul, temos a região de Extrema, que tem os maiores galpões logísticos, os maiores centros logísticos do Brasil. A Extrema está investindo muito nessa questão, está evoluindo muito, tá? É muito interessante ver o que o pessoal está fazendo lá em Extrema. E aqui para baixo, se a gente for descendo, a gente vai ter o portfólio de imóveis do KNR11. Então aqui é a parte que talvez você vai dar uma debruçada, tá? Porque o que eu falei, você tem que olhar o ponto da gestão, mas você também deve olhar se tem bons locatários nos fundos, né? Então aqui a gente pode perceber que algumas empresas, SAP, Boehringer, temos aqui também, deixa eu ver outra que é famosa, ó, BMG, também temos Poleng, American Airlines. Então, temos algumas grandes empresas aqui, outras que eu confesso que eu não conheço, tá? Mas
dá para você se debruçar depois nessa parte de análise, né? E que é interessante a gente ver, a ABL, para quem não sabe, significa área bruta locável do fundo imobiliário, né? Então, tanto de área que ele tem para alugar, né? E vai se fazer o aluguel por metro quadrado. A gente percebe a vacância financeira por fundo imobiliário, é um dado muito interessante que eles trouxeram aqui também, né? O tipo de contrato por cada imóvel e o quanto eles têm de participação em cada imóvel, né? Porque os fundos imobiliários às vezes não detêm, por exemplo, o imóvel inteiro, né? Então aqui a gente percebe que no imóvel da Rochaverá Torres Ebony and Marble, eles detêm 20% do imóvel. E aqui você pode depois pesquisar, olhar os imóveis. É interessante estar no mercado dos fundos imobiliários, você fazer essa análise um pouco mais aprofundada, né? Pesquisar um pouco sobre. Eu estava olhando sobre esse Biosquare, olha que prédio na imagem aqui está bem bonito, né? Então eles detêm todas esses locais. E aqui você pode ir fazendo sua análise, debruçando. A gente tem aqui, por exemplo, a locatária deste imóvel aqui, o Boulevard Corporate Tower, a Google. Então a gente percebe que tem diversos bons locatários aqui. E a gente percebe isso, né? Porque o fundo vem pagando constantemente, tá? Então aqui tem muitas informações para a gente ver. E aqui embaixo chegamos nas informações contábeis, né? A receita potencial, a vacância, né? Então o tanto que poderia ser a receita desse fundo e o quanto ele está realmente recebendo, né? Então a gente percebe aqui que temos um desconto mais ou menos de uns 3 milhões de reais, tá? Que se forem distribuídos vai aumentar ainda mais o valor que a gente vai receber por cota, né? Então aqui a gente tem as demonstrações do DRE, propriamente do fundo imobiliário, onde a gente percebe aqui a distribuição, a reserva, né? Então realmente tem muito interessante, tem muitos dados que a gente pode olhar aqui. Se eu não me engano, a gente vai ter aqui em algum lugar, aqui, ó, composição do rendimento semestral, aqui temos o fluxo de caixa. Então aqui já são dados um pouco mais técnicos, tá? Que eu não vou desbravar nesse vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho das coisas que a gente olha para analisar um fundo imobiliário. Aqui, obviamente, não tenho nenhuma recomendação de compra se é para você comprar esse fundo ou qualquer outro, tá? Estou te mostrando apenas alguns pontos para você justamente ter contato, né, com o relatório e conseguir olhar e analisar por si próprio, que é a intenção desta série de vídeos, né? Investindo do zero até o avançado. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se inscrevam aqui no canal, estou pedindo novamente. Me acompanhem lá no Instagram, MM_negócio, onde você consegue acompanhar mais o meu dia a dia, né, nessa saga rumo à liberdade financeira.